Graças a Deus, quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta última música fala sobre a gratidão a Deus, gratidão ao nosso Rei, aquele que governa, que reina, aquele que é para sempre, o nosso todo-poderoso Deus. Nós temos que ser gratos a Ele. Nós temos o privilégio de vivermos debaixo do cuidado do Senhor. Mas o que acontece muitas vezes é que nossos olhos eles estão postos nos problemas e não nas bênçãos que Ele tem nos concedido. Se nós conseguirmos olhar para a nossa vida com um olhar frio, não emocional, nós vamos ver quão privilegiados nós somos. Muitas vezes eu acordo meio nervoso, pensando nas coisas a se resolver, as contas, mas quando a gente consegue acalmar nossa alma e começa a olhar para tudo que Deus tem nos concedido, nós não temos motivo para a ansiedade e a angústia. A palavra de Deus diz que a gente não deve andar ansioso e angustiado por nada. Ao contrário disso, nós devemos colocar aos pés do Senhor as nossas necessidades. E Ele é fiel e justo para nos conceder aquilo que nós precisamos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Nós agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é presente nas nossas vidas. E o Senhor nos dá a oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, ainda de forma remota, buscando conhecer mais do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conceda a graça, que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento das coisas relativas ao alto. Oramos em nome de Jesus. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive, que reina e que é para sempre. Louvo a Deus pela sua vida, que está aqui comigo nesta manhã. É um privilégio poder compartilhar com você, estar junto com você, estudando a palavra de Deus. Não há coisa mais importante do que isso. Pastor, mas e o alimento? A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o seu reino e a sua justiça. E o resto, as nossas necessidades, é com Ele. Quem fala isso é o autor da vida. E muitas vezes nós afligimos o nosso coração. E nós olhamos para as coisas seculares, para as coisas do mundo, como prioritárias. Isso leva a um mover do eixo espiritual, nos levando à aflição. Porque quanto mais nós deslocamos o nosso eixo para algo que é secular e mundano, mais a nossa alma se aflige. Porque a nossa confiança no homem e nas situações, ela é temporal e momentânea. Hoje é dia do Senhor, é dia de estarmos juntos. Você poderia estar em 1000 outros lugares, fazendo outras 1000 outras coisas, mas você se predispôs a estar aqui, e eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Estamos estudando no Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20 mais uma vez. Êxodo capítulo 20. Estamos na reta final. Vamos entrar hoje no 7º mandamento. Assim diz a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus,
Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho ao teu próximo, contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Em especial, esse verso 17 tem muito a ver com o 7º mandamento, que é não adulterarás. Mas vamos dar continuidade, como nós fazemos sempre. E eu não vou me alongar muito, porque nós vamos entrar no mandamento novo, mas apenas fazendo uma pincelada dentro do último que nós vimos na semana passada, que é não matarás. E eu separei só uma quantidade bem pequena para a gente poder avançar mais dentro do estudo desta manhã. Falando no não matarás, o 6º mandamento, Jesus ensina que por trás da quebra do mandamento está o ódio que as pessoas vão alimentando em seu coração umas pelas outras. Não é algo que nasce, não é uma coisa que é explosiva, mas é algo que você vem alimentando. Nós fazemos isso. Nós olhamos para pessoas, nós olhamos as situações e dia após dia parece que a gente vai lá e coloca uma pedrinha em cima. E vai aumentando aquilo. O Senhor fala que a tendência é que nós com o tempo, nós vamos armazenando mágoas recolhidas que só se agravam. No Sermão do Monte, ele nos mostra que nós podemos quebrar o 6º mandamento não apenas com facas, armas, mas com palavras, com o olhar, com o sentimento do nosso coração. Jesus enfatiza a importância da reconciliação. Tudo tem a ver com arrependimento. O reino dos céus tem a ver com arrependimento, mudança de comportamento. A palavra de Deus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo falava isso o tempo inteiro. A reconciliação, o arrependimento, a mudança de comportamento é em todas as áreas. Nós, como seres únicos, integrais, completos, nós não somos fracionados. A nossa alma é aqui, o nosso corpo é aqui, o nosso espírito é lá. Eu olho para algumas pessoas que dizem: eu consigo deixar os meus problemas pessoais em casa e eu estou aqui no trabalho pleno. Não tem como. Nosso coração, ele não é dividido em partes. Eu não consigo pegar uma parte dele e deixar. Se você está amargurado, você leva a sua amargura onde você estiver. Se você estiver preocupado, idem. E o Senhor fala que nós temos que primeiramente nos reconciliar. Para que nós possamos adorar ao Senhor, nós temos que nos reconciliar primeiramente com Deus e depois com o próximo. A grande vertente do meu ministério é levar você a colocar você dentro do trilho chamado a Palavra de Deus. Não é o trilho Igreja Cristã Semente de Vida. Não é o trilho da igreja do pastor Paulo. Mas é o trilho da Palavra de Deus. Casais, homens, mulheres, solteiros, idosos, todos têm que se alinhar com a Palavra de Deus. E eu vejo que a maior dificuldade do cristão ou pseudo-cristão é tentar ler a Palavra de Deus. Algo que deveria ser uma coisa comum e normal é difícil para muitos. As pessoas não entendem que aquilo ali é a fonte da vida. A pessoa não consegue estabelecer a comparação, que é como se fosse o prato de comida no almoço e na janta e os lanches ao redor do dia. Se você não se alimentar da palavra, você morre. Muitos cristãos, muitas igrejas mortas.
Jesus enfatiza a importância da reconciliação para a prática sincera da religião verdadeira. Ele nos diz que antes mesmo de nos chegarmos a Deus para adorá-lo, nós temos que nos reconciliar, nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar o nosso comportamento. E nós temos mantido os nossos comportamentos antigos, nós temos odiado os nossos irmãos. Talvez a palavra ódio seja uma palavra muito forte, e a gente só fala, não é ódio, é raiva. Mesma coisa. E aí nós finalizamos esse estudo sobre a condição do matar. Nós meditamos na semana passada a respeito da pena de morte. E nós chegamos à conclusão que em certas condições, não só ela é permitida, como também é exigida. E nós falamos de 3 condições, que eu não vou estender. Se você quiser ouvir, você vai no vídeo da semana passada, está lá no YouTube, para você rever. Nós temos a possibilidade de você tirar a vida de alguém, no caso da justiça pública. A lei ordena. O governo decide que certos tipos de infração são puníveis com morte. A segunda forma é guerra legítima, que é mais ou menos o contexto do terceiro item, que é a defesa necessária. O seu país, a sua cidade, a sua casa, ela é invadida, você tem que se defender. Então, nesse caso, tirar a vida do próximo é algo não só permitido, mas muitas vezes exigido. E dei o exemplo para você da proteção do seu lar. Eu, como sacerdote, eu tenho que cuidar das pessoas que estão na minha casa. Se um ladrão adentrar, eu tenho que fazer o máximo possível para que aquela ameaça ela seja eliminada. Então, quando você pensar em pena de morte, você tem que pensar segundo a Bíblia. Não só pena de morte, mas uma série de coisas. Às vezes a gente olha para algumas situações que ocorrem dentro da sociedade e a gente analisa segundo o nosso coração, e é erro e engano. Um exemplo, por exemplo, tá bom. Um exemplo, por exemplo, pessoas que não têm lugar onde morar e aí invadem outras terras. A palavra de Deus não dá respaldo para isso. Independente de ser uma injustiça social, eu não tenho direito a me apropriar, e nós vamos ver isso com mais claramente no último mandamento: não cobiçar a coisa do próximo. Cobiçar não é simplesmente cobiçar porque eu tenho, eu quero um a mais, não. Você pode não ter e eu quero. Entendeu? Muitas pessoas fazem isso. Mas o tema deste dia que nós estamos iniciando é: não adulterarás. Está lá em Êxodo capítulo 20, verso 14. 2 palavras é o mandamento: não adulterarás. Quando a gente ouve isso, naturalmente o que a gente traz à mente é o homem traindo a mulher ou a mulher traindo o homem, mas esse conceito ele é muito maior. Porque os mandamentos, eles têm primeiramente o foco em Deus e depois o foco no homem. Estes mandamentos são mandamentos que dão uma relevância ao relacionamento humano, mas que também nós temos que exteriorizar para o relacionamento divino. Quando nós pensamos em adulterar, nós temos que pensar também no contexto espiritual. Quando você adultera, quebrando os mandamentos do Senhor, você está rompendo, você está adulterando, você está dando mais importância à sua vontade, ao seu coração, do que ao seu relacionamento com Deus. E ele vê isso como uma forma de adultério. Como nós temos feito, eu mostro para vocês 2 casos, um caso de desobediência e um caso de obediência, que nós vamos tratar no decorrer deste estudo. O caso da desobediência em relação ao adultério tem a ver com Davi. Sim, Davi adulterou fisicamente, literalmente e também espiritualmente. Em relação à obediência, nós temos a pessoa de José do Egito, que na verdade não era do Egito, ele era o José de Deus. E também temos contado alguma história em relação ao que acontece no nosso mundo. Ele, a nossa história de hoje, ele, um aluno brilhante, presta trabalhos comunitários e sempre foi criado sob rígidos princípios éticos. O filho padrão. Afirmava a senhora de 51 anos de idade, uma fonoaudióloga respeitada do Rio de Janeiro, e ela referia-se
ao seu filho de 15 anos de idade. O lado triste é que não se tratava de uma apresentação em uma escola ou para o emprego. Ela se dirigia aos policiais que haviam invadido a sua casa, confiscado o computador e que reviravam o quarto do seu filho à procura de mais evidência incriminatória que seria agregada a um processo em andamento. Tratava-se de uma operação de desmonte de uma rede de pedofilia e exploração infantil. Um jovem de apenas 15 anos, com toda a estrutura, com toda a referência, com uma criação rígida, com uma criação bíblica. E este homem, bíblica eu não sei, retiro bíblica da história. A ação policial era apenas mais um passo nos meses do trabalho do Ministério Público que envolveu traçar a transmissão de imagens pornográficas através da internet e realizar várias batidas policiais em casas de cidadãos supostamente respeitáveis, com a consequente apreensão dos equipamentos de computação. Em algumas dessas casas foram encontrados CDs com mais de 20 mil fotos de crianças. O promotor que acompanhou o caso se disse enojado, com necessidade de parar para respirar de vez em quando, tamanha a degradação evidenciada pelas fotos apreendidas e que eram transmitidas. Disse ele: muitas crianças fotografadas não tinham a mínima noção do que estavam fazendo. Em outras, entretanto, é evidente a expressão de dor e sofrimento. Além do menor de 15 anos, estudante de uma das escolas mais respeitadas do Rio de Janeiro, muitos outros cidadãos, alguns respeitáveis, pais de família, estavam envolvidos nesta forma bem baixa de pornografia. O que tem eles em comum com as ações condenáveis do presidente dos Estados Unidos, há alguns anos atrás, em que ele se envolveu com a sua ex-estagiária em seu local de trabalho, casado, e com inúmeros líderes e até evangélicos que adulteram. O que eles têm em comum? Todos eles quebraram o 7º mandamento. Jesus explicou bem, Mateus capítulo 5, verso 28, abre aí por gentileza. Mateus capítulo 5, verso 28. Ouvistes o que foi dito? Mateus 5, 28. 27 e 28. Não adulterarás. Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você entendeu o contexto da pornografia agora dentro do adultério? Ah, mas pastor, é se olhar para a mulher. Não, se você olhar para qualquer ser humano. É que naquela época, a condição do homossexualismo ou da pedofilia nem se levava em conta. Era tão ensinado aquilo, que aquilo não era nem considerado como algo necessário de se falar. Às vezes a gente olha para as Escrituras e a gente não consegue imaginar por que a situação não está sendo falada. Por que não fala mais disso? Por que não fala mais daquilo? Porque aquilo ali estava totalmente enraizado no coração das pessoas. Não havia necessidade. Quando você senta com uma pessoa que é conhecida e você vai repreender, você não vai falar para ela: olha, não, hoje você saindo de casa, não mata ninguém não, hein? É normal, você já sabe que aquilo é errado. Quando nesse versículo de Mateus capítulo 5, 27 e 28, cita-se a mulher, é porque era uma coisa que o Senhor Jesus, ele acha que ainda precisa falar, porque o resto já estava enraizado no coração das pessoas. Então, dentro de pornografia, se você olha para a foto de uma criança, se olha para a foto de um homem, de uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. Jesus explicou bem que o adultério, a relação sexual ilícita, se pratica no pensamento. A palavra de Deus condena qualquer tipo de pornografia, sensualização. E o que nós vemos na internet hoje? O que nós vemos hoje na televisão? O que nós vemos hoje nas séries de televisão? Apenas relações sexuais ilícitas.
Se você pegar uma série de televisão e você tirar a sensualização, a sexualização, provavelmente as séries que eram de 30 minutos vão passar a ter 10. Porque é algo tremendamente agressivo, a sensualização e a sexualização das coisas. Aquela história da criança de 5 anos está andando de mão dada com a menininha, com o menininho, aquilo ficou no passado. E nós, desde essa pequena, já ainda nova, nessa idade, pequena de idade, nós ainda incentivamos aquilo. Isso nós não conseguimos entender que a mente de uma criança não está preparada para isso. E a televisão bombardeia. Jovens de 12 anos, 15 anos estão apaixonados por o quê? Como? E aí a gente vê a pornografia, o adultério espiritual sendo plantado na cabeça das pessoas e nós não fazemos nada. O que tudo isso tem em comum? Todas representam o desrespeito e a quebra do 7º mandamento. Pastor, eu estou vendo pornografia, não tem nenhum problema. Tem! Você está adulterando. Mas não é de fato, a sua mente já está longe. Seja casado ou não casado, solteiro ou não solteiro, você está vivendo uma vida de adultério. Se não cônjuge, mas eu sou solteiro, você está adulterando segundo o princípio do Senhor, segundo a sã doutrina. Você é noiva de Cristo. Toda vez que você quebra o mandamento, você está adulterando com o Senhor, contra o Senhor. A Igreja de Cristo vem sofrendo graves ataques e ameaças em nossos dias pela quebra do 7º mandamento. A moralidade bíblica sempre foi antagônica à apresentada pelo mundo. Eram 2 padrões, eram 2 extremos. E hoje? Não tem diferença. A diferença sempre foi visível, mas ultimamente existem até pressões para que o comportamento indecente seja aceito como natural por aqueles que se identificam como cristãos. O indecente tem que ser aceito, você não pode fazer acepção de pessoas. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Você olha nos altares as pessoas praticamente seminuas. A vulgarização cada vez maior, tanto do homem como da mulher. Pessoas que vão para a casa do Senhor não de uma maneira com pudor, mas para expor seu corpo. Decotes, saias grudadas, olhares daqueles homens que deveriam ter olhares puros, olhares mundanos, porque são atraídos por isso, e não é justificativa. Tanto um lado como está errado como o outro. Tudo isso fruto do que viram a semana inteira. A pessoa não consegue se vestir de uma maneira limpa perante o Senhor. Tem que haver a sensualização. Como se a igreja ou qualquer outro lugar fosse o local para as pessoas se exporem nos seus corpos. Às vezes eu fico olhando, você sai aqui no Guará, aqui em Brasília, tem muitas academias, as pessoas correm. Você olha na rua, homens de sunga correndo, mulheres praticamente seminuas correndo. Não, eu estou fazendo academia. Precisa daquela coisa grudada daquele jeito. Ninguém sente pudor mais. Eu saio do jeito que eu estou e vou e está tudo certo. A moralidade bíblica sempre foi antagônica, mas hoje a sociedade está pressionando a igreja a falar que não tem problema nenhum. Deus é puro e reprova a imoralidade e impureza sexual. Mulheres, se vocês saírem com roupa colada no corpo, vocês vão atrair olhos de desejo para os homens e vocês estão levando os homens a adulterar. Adulterar. Tanto eles estão errados como vocês estão erradas. Se ponham numa condição correta e digna. Deus é puro
e reprova imoralidade e impureza sexual, por pensamentos ou ações. Ele especifica com clareza qual deve ser o proceder dos seus servos nessa área e colocou em sua palavra exemplos de quebras e castigos, bem como de fortaleza e resistência às tentações. Mas como é que a gente vai resistir à tentação? Se o bombardeio nessa área é tremendo. Eu reputo que é mais difícil você sair deste problema do que num problema de drogas, de problema de alcoolismo, porque você vê em qualquer lugar, em qualquer momento. É verdade que atravessemos uma das piores eras da história da humanidade, no sentido da exposição à sexualidade indevida e precoce fora dos parâmetros do casamento. O parâmetro é o casamento. O parâmetro é o casamento com o Senhor. Se você não se dá o respeito, não vão te respeitar. Entenda que eu não estou falando que nenhum homem tem direito a abusar, a chamar, a fio-fio e mexer na rua, não é nada disso. Eu estou dizendo que as pessoas elas têm que se dar o respeito. O que acontece é que as pessoas não se dão o respeito. Em qualquer área. Quando nós vemos os casais homossexuais se relacionando na rua, falta de respeito. Porque um casal heterossexual não age como eles agem. Jovens, faltam se agarrar, o que falta na rua? Um casal jovem fazer? As pessoas não têm mais vergonha, em qualquer lugar, em qualquer momento. É o que nós estudamos em Gálatas, no contexto de prostituição, impureza e lascívia. Nós estamos entrando num contexto de sociedade que as pessoas estão lascivas. Eu não me importo mais com a reação das pessoas, eu faço o que eu quero. Eu tenho direito. É aquela maldita frase, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Isso procede do inferno. Você não tem direito a nada, o seu corpo não é seu, é do Senhor. Se você é casado, o seu corpo, marido, é da mulher e da mulher é seu. Não é para sair expondo para qualquer lugar. É verdade que atravessamos uma das piores eras da história da humanidade no sentido da exposição à sexualidade indevida e precoce fora dos parâmetros do casamento. Essa constatação deve nos levar aos pés da cruz em seriedade, contrição, arrependimentos e súplicas para sermos fortes e fiéis em nosso caminhar. Você tem que ter tempo de oração, pedindo a Deus que te dê força, que te dê fortaleza. Ao adulterarem, infelizmente, a quebra do 7º mandamento não está segregada à vida fora da igreja. Muitos, mesmo dentro da igreja não têm guardado esse mandamento. O que, teoricamente, era algo a se preocupar com o mundo, agora é dentro da igreja. Filhos de cristãos, liberado. Cristãos, liberado. Quero fazer, tá, não tem problema. Porque se você levanta alguma palavra contra isso, você é retrógrado, você é uma pessoa com problemas, e eu não quero uma igreja que seja do século passado, eu prefiro que seja uma igreja atual. Você vai para o inferno com seus pensamentos. O 6º mandamento enfatizou a santidade da vida, não matarás. O 7º mandamento, a santidade do matrimônio, da família e do seu relacionamento com Deus. Infelizmente, a quebra do 7º mandamento não está relegada a coisas fora da igreja, mas nós temos visto cada vez mais este problema dentro da igreja. Muitos, mesmo dentro das igrejas, não têm guardado este mandamento. Adulterarem e permitirem que Satanás os lidere em uma vida sexual impura, refletem o caminhar do mundo e têm causado danos imensos à causa do Evangelho e testemunho da igreja. Você não só prejudica a tua vida, não só prejudica a vida da tua família, como também a pregação do Evangelho. O seu testemunho é um testemunho que joga na lama a palavra de Deus. E você vai pagar por isso.
Todas as vezes que as pessoas que estão dentro da igreja fazem isso, elas puxam sobre a vida delas julgamento. Deus, ele não vai deixar isso de qualquer jeito, não. A gente vê a condição dos seminários. Conversava com o pastor essa semana sobre isso, e ele falando que nos seminários as coisas estão iguais. Os jovens se reúnem para ver pornografia depois de assistir uma aula de ensino bíblico. São os futuros pastores. Essa enfermidade não é algo só fora da igreja, é dentro da igreja. Lembro de um relato triste de um pastor em que ele colocou os jovens para verem filmes pornográficos no sábado à noite. E cada vez mais essa prática fica algo normal. Já ouvi relato de pastor que aconselhou o jovem casal que estava se relacionando maritalmente a usar preservativo, porque o problema era o filho. Então, se ninguém ficar sabendo, se não tiver a consequência de um filho, está tudo certo. Não está tudo certo. Casais na nossa igreja que tem essa prática, eu bato forte. Ah, mas eu não gosto. Vá para outro lugar. Quer casar? Não me chama para casar, não. Eu vou no teu casamento, vou comer coxinha, vou me alegrar. No final lá, canta a música do Trem das 11, sei lá o que quer que seja. Mas a responsabilidade não é minha. Não há como a gente imaginar uma vida santa, cristã, com esse procedimento de adultério espiritual o tempo inteiro. Não adianta você ir na igreja, não adianta. Você está simplesmente jogando jugo sobre a sua vida, e jugo sobre a sua vida, mais nada. Ao adulterarem e permitirem que Satanás os lidere em uma vida sexual impura, refletem o caminhar do mundo e têm causado danos imensos à causa do Evangelho e ao testemunho da igreja. Lares têm sido desfeitos, filhos são separados dos pais e das mães, igrejas têm sido abaladas ao constatarem que a imoralidade estava dentro delas. Maior dano ainda tem ocorrido quando membros de igrejas que caem nesse pecado externam sentimentos de revolta e racionalização de suas ações, em vez de arrependimento sincero. A pessoa pratica, quando se descobre que ela pratica, em vez dela se arrepender, ela se rebela. Vou para outra igreja. Ir para outra igreja nunca foi solução. A menos que a igreja seja mundana, em que os ensinamentos sejam mundanos e heréticos, não tem motivo de você sair da igreja. Não tem motivo. Mas o que acontece é que as pessoas procuram um lugar onde ninguém as conheça, porque aí eu não tenho que dar satisfação. É muito mais fácil eu viver sem dar satisfação, em as pessoas olharem para mim enquanto eu vou no culto de domingo de manhã ou à noite, e as pessoas verem em mim alguém santo. Eu olho e falo assim, que ótimo, olha o fulano, que casalzinho lindo. Ninguém sabe o que acontece fora dali. E os casais da nossa igreja que viveram uma vida anterior podem testemunhar para você o que é constituir uma família fora dos padrões bíblicos e depois ter que arrumar. Converse com eles. Não preciso citar nomes, vai lá e conversa. Pergunta para eles se está tudo certo, se está tudo bem, se é tranquilo. Porque uma coisa é você olhar o casalzinho fora da igreja. Olha dentro de casa. Vê o que tem, como estão os corações arrebentados, procurando correção. E é aquele tipo de coisa, você tampa um vazamento aqui, aparece outro ali. Porque a casa não foi preparada. A casa nasceu neste contexto. Maior dano ainda tem ocorrido quando membros da igreja que caem nesse pecado externam sentimento de revolta ou muitas vezes dureza de coração. Não é comigo que está falando. Muitos crentes estão perplexos e confusos, enquanto que outros buscam desculpas nas ações errôneas dos que caem, procurando justificativas para o próprio caminhar em pecado. Pastor, eu não consigo.
Então eu continuo na pornografia, eu continuo no adultério, eu continuo. Você vai para o inferno. Talvez seja melhor você tirar essa capa cristã e realmente cair no mundo. Procurar um trio elétrico aí da Macarena e você ir atrás dele. Porque ou você se corrige, ou pelo menos luta contra isso, ou você vai para o inferno. Você não está dando exemplo, testificando da salvação em você. Não adianta você falar apenas. Você tem que pôr em prática. Por mais duro que seja, E se você está com vontade, se você deseja isso, eu estou aqui pronto para investir tempo com você. Vamos investir tempo. Mas você precisa se esforçar. Não adianta eu te dar uma dieta sem açúcar e você comprar uma caixa de bis. Não adianta. Não adianta você estar com problema de pressão e ir no médico e o médico falar para você diminuir o sal ou reduzir ou tirar o sal e você cada vez mais comer comida com sal. Não tem remédio que resolva. Não tem remédio que resolva. Muitos crentes estão perplexos enquanto que outros buscam desculpas para a prática do seu pecado. O 7º mandamento condena toda relação sexual ilícita, mesmo que seja com televisão, mesmo que seja com laptop, mesmo que seja com uma revista, mesmo, qualquer relação. Mas pastor, só o seu olhar de desejo, só a tua cabecinha começar a maquinar, a palavra de Deus está dizendo, você já adulterou. Então eu estou perdido. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Pastor, eu não consigo limpar. Clame a Deus. Porque a mesma condição que você está, eu estou. E todos nós que estamos assistindo também estamos. Nós lutamos contra o desejo e a vontade da nossa carne o tempo inteiro, todo o tempo. Em todas as áreas. E nós não conseguimos lutar sozinhos. Nós precisamos de Deus. Por isso que eu falei, vá para a cruz. Vá para a cruz. O 7º mandamento condena toda atividade sexual ilícita, ou seja, fora do casamento. Um pecado específico está relacionado também com a quebra do 7º mandamento e que está cada vez mais presente nas nossas igrejas, homossexualismo. Cada vez mais as pessoas têm tentado adaptar a palavra de Deus a estas formas de relacionamento. E saiba que não tem comunhão uma coisa com a outra. Não dá para você andar num terreno e no outro. Não dá. Cristãos homossexuais não são cristãos. Estão lutando contra? Tudo bem. Estão desvairadamente largados? Não são cristãos. Cada vez mais multiplicam-se as igrejas que são chamadas igrejas inclusivas. Nas igrejas inclusivas você faz o que você quer. Não importa, ninguém pode te repreender. São apenas palavras de vitória. Apenas palavras proféticas. Proféticas do inferno. Porque se a palavra não procede da palavra de Deus, ela procede do inferno. Esse termo, palavra profética, cada vez tem sido mais banalizado. Palavra profética é aquela que procede da palavra. Os profetas falavam, assim diz o Senhor. Eles citavam Deuteronômio, citavam as leis do Senhor. Não há nenhum campo, nenhuma forma de interpretação bíblica que dê respaldo para o homossexualismo. Mas é meu filho. Ele vai para o inferno. Se ele continuar na prática iníqua, sem arrependimento, vai para o inferno. Essa prática nunca foi considerada uma doença. Não, pastor, no manual de doenças mentais está lá, entendeu? Não tem nada lá falando. Volta alguns anos atrás. O homossexualismo não é doença. Não é uma tendência natural.
Ah, é um homem no corpo de mulher, é a mulher no corpo de homem. Ou a gente acredita nas escrituras, ou a gente rasga e joga fora. Ou rasga e joga fora. Ou Deus, ele é louco, inconsequente, ou a palavra dele é verdadeira. Essa prática nunca foi considerada uma doença ou uma tendência natural, mas um pecado condenado claramente pela palavra de Deus. E pecado é uma decisão pessoal de fazer algo segundo a sua vontade, não segundo o que as escrituras dizem. Quem diz é a palavra de Deus. Mas eu quero, siga o seu caminho, não tem problema. Quem vai ter problema com você é o Senhor, não sou eu. O número de jovens disciplinados por esse pecado cresce a cada ano, na medida em que a nossa sociedade vai aceitando a homossexualidade como uma opção e não como uma distorção da estrutura original por Deus. Homem e mulher os criou. Nada poderia ser mais antifamília do que uma sociedade homossexual formada em bases que impedem a procriação. 3 maneiras de Satanás destruir o casamento. Nós vamos tratar depois do intervalo. Eu sei que até aqui o palavreado ele é forte, é duro, mas você precisa despertar. Você precisa entender que você tem que fazer um pacto com seus olhos. Lá no livro de Jó fala: eu fiz um pacto com os meus olhos. Os meus olhos, eles não vão se fixar mais em coisas. Olhar não tem como. Então nós como homens, você está andando na rua, está passando uma mulher desnuda e você olha, mas não fixa o olho. Nós temos que tentar, depois de fazer esse pacto com os nossos olhos, nós temos que procurar começar a limpar o ambiente onde nós vivemos. Se a televisão te leva a pecar, tira ela. Celular, será que você realmente tem necessidade de ter esse tipo de celular que te leva a pecar, já que você não consegue lidar? Quero esperar você depois do intervalo para nós continuarmos a exposição desse tema. Não é fácil, mas é algo duro e que tem que ser falado. Lembre você aquele recado que eu dou sempre: não se desvie, não se afaste, não vá fazer nada, não vai lá no mercado comprar o frango, porque você vai ficar mais tempo na fila e você vai perder o nosso estudo. E essa pode ser uma direção para a sua vida e sua vida eterna. Que Deus te abençoe. Te aguardo depois do intervalo.